Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma segunda de primeira. A gente está nessa viagem analisando os parâmetros que Jesus distribui, né, entrega aos seus discípulos nesse dia ímpar no seu ministério, na sua vivência na terra, na sua vivência entre os teus discípulos, que é o dia da multiplicação dos peixes, um acontecimento, algo que de fato aconteceu, mas a forma que esse texto é narrado, é mencionado nos evangelhos de Jesus nos faz perceber o quão importante é essa multiplicação e o que de fato Jesus quer desenvolver em seus discípulos uma mentalidade de multiplicadores. No versículo de número 41, no texto de Marcos, capítulo de número 6, vai dizer assim: E tomando 5 pães e 2 peixes, levantou os olhos para o céu, abençoou, e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pudesse diante deles, e partiu e repartiu os 2 peixes. O texto aqui usa uma palavra muito interessante para dizer o que Jesus, primeira atitude que Jesus tem com aqueles peixes, com aqueles pães. Ele abençoa e parte. Você vai entender que naquele conceito não havia o pão francês que a gente tem hoje, né? Esse pão aí fermentado e tal, bonito, macio. Naquela época era pão sem fermento, era um pão de cevada. O pão de cevada, quando Jesus vai repartir ou partir, literalmente aquele pão ele quebra. E para quem fabrica o pão, para quem admira o pão está quebrado não é bom. O pão está quebrado não é, não te deixa contente, né? Você vê o pão quebrado. Mas quebrar o pão era um dos processos necessários para aquela multiplicação acontecer. Justamente repartir. É esse conceito que a gente precisa entender hoje, nessa segunda de primeira. A gente precisa realmente sair do anonimato, colocar a cara na rua e, por algumas vezes, até repartir. Repartir eu interpreto em dois sentidos para a nossa vida. O primeiro sentido, que é muito primordial para a gente perceber, é que, às vezes, na ânsia de multiplicar ou no caminho da multiplicação, algumas vezes a gente pode quebrar. E tá tudo bem quebrar. Só multiplica quem quebra. Mas a gente precisa entender que quebrar, de que forma quebrar depois de ser abençoado. Então, as tentativas na nossa vida não nos tira do conceito de entendimento de que as coisas estão indo bem. Então, não desista porque você quebrou na primeira tentativa. Não desista porque você quebrou na segunda tentativa. Não desista porque você quebrou na 29ª tentativa. Não. Faz parte do processo de tentativa quebrar algumas vezes. E mesmo que se a gente quebre, a gente precisa perceber que isso não nos tira do processo de multiplicação. Outra, outra interessante interpretação a respeito desse processo de quebrar é o processo de dividir. Entenda que quem divide, multiplica. Quem divide, multiplica. Então, tem algumas coisas que para que sejam multiplicadas na nossa vida, a gente precisa entrar literalmente no processo de divisão. Um exemplo é o ensinar. Ensinar é um exemplo clássico, que quanto mais a gente ensina, de fato, mais a gente aprende. Fazer, executar alguma coisa, e nem que seja, às vezes, de forma voluntária. Um exemplo, alguém que está aprendendo a fazer uma camiseta, uma roupa, costurar,
fazer de forma voluntária, costurar de forma voluntária, faz você praticar o que você tem aprendido, e isso traz para você o aperfeiçoamento e ainda expõe para as pessoas o que você sabe fazer. Então, a gente precisa entender o quê? Que quem divide, multiplica. Então, não tenha medo de dividir. Dentro desses dois exemplos que a gente citou, a gente precisa ter a percepção de que quanto mais a gente dá, mais a gente abre o caminho para receber. Então, de fato, são esses dois parâmetros que eu quero que você entenda nessa manhã. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana abençoada e que, de fato, a palavra do Senhor possa te sinalizar um destino e mudar a história da sua vida. Um beijo no coração.